Aqui tá eu, Corujinha, a GM Gilma e o Jairinho, que era o presidente do grupo do GGV, o Grupo Gay de Varginha. E aqui tá esse guarda municipal, o Corujinha, o Jairinho e esse outro que era membro também da diretoria do GGV, que agora eu me esqueci o nome dele. Agora os outros aqui são todos de fora, eu não sei te falar quem que são. E aqui mostra, ó, pra você ver a quantidade de gente que veio, tá vendo lá? Foi tudo super organizado, ó. Tem essas fotos, tem essas daqui, ó. Olha lá. Pessoal muito bonito, muito educado, todo E mundo dessa página confraternizou. você não lembra de ninguém, né? Não lembro, porque a maioria do pessoal daqui, que tá nessa página, que tava em cima do trio elétrico, assim, 100% era de fora. O único que tava aqui era o pessoal do grupo gay de Varginha, que tava lá em cima do trio elétrico. O resto tudo era de fora. Meu nome é Eduardo, sou professor de História no Cefet. Minha trajetória acadêmica, minha formação gira em torno de estudos sobre sexualidade. Sou formado em História, estudei História, minha graduação foi pela Univaz, em Pouso Alegre. Meu mestrado e meu doutorado foram pela PUC de São Paulo. E o doutorado foi sobre experiência homossexual masculina, produção de subjetividades, vivência homossexual masculina, na contemporaneidade, né? Em Pouso Alegre, na verdade a partir de Pouso Alegre. E eu tive a oportunidade de fazer um estágio de doutorado nos Estados Unidos, então eu passei 7 meses lá fazendo um trabalho de pesquisa com um cara assim bem referência nessa parte de estudos queer, de estudos gays e lésbicos. Então isso me deu uma bagagem bem legal nessa parte de estudos LGBTQIA+. Então essa é a minha trajetória. Hoje eu dou aula no Cefet de História, no campus de Nepomuceno, e basicamente essa é a minha trajetória e essa é a minha atuação. Bom, o começo. O começo tem a ver com todo um processo muito específico, né? Que gira em torno de criminalização, gira em torno de patologização e gira em torno também de pecado. E chega assim nos anos 60, a gente tem um momento de muita ebulição, né? No Ocidente, principalmente, né? A gente está falando do Ocidente. A gente tem um momento de ebulição muito grande de luta por direitos civis. Então a gente tem as mulheres, os negros, os trabalhadores todos engajados contra diversos tipos de repressão e com relação à homossexualidade, obviamente não ia ser diferente. Então as bichas, né, as drag queens, as trans, elas começam a se mobilizar, né, contra essa repressão que vem de diferentes lugares. Stonewall, em Nova York, né, nos Estados Unidos, acaba sendo o grande referencial, porque Nova York era a referência, a capital do mundo. Só que assim, essas revoltas elas já estavam acontecendo, e vamos ficar nos Estados Unidos, elas já vinham acontecendo. Esses pontos assim de insatisfação já estavam se manifestando em diferentes lugares. Então você tem essas revoltas acontecendo em outras cidades, essas explosões de insatisfação ocorrendo em outros lugares, e Stonewall vira, na verdade, ganha uma magnitude, vira grande referência pela proporção que tomou, inclusive na mídia, né? E isso aconteceu em 1969. E foi um basta.
Ali teve repressão policial, a polícia realmente foi com muita violência, desceu o cacete mesmo em todo mundo, porque assim, os bares, eles eram ilegais e eles funcionavam mediante suborno, a caixinha. E nesses dias, as bichas simplesmente não vão pagar. E o que aconteceu foi uma rebelião. E tem uma questão, um elemento muito importante nessa revolta de Stonewall, que é o papel das travestis e o papel das drag queens. Porque não haveria essa revolta de Stonewall se não fossem as drag queens e as travestis. E aí o pau torou mesmo, o pessoal enfrentou a polícia e foram ali uns 5 dias do trem, ó, era sapato voando, sabe? O pessoal nesse enfrentamento, e isso ganhou uma projeção muito grande, porque você tinha uma passividade muito grande colada à imagem das bichas. E essa passividade, ela é ilusória. Porque se é para pegar no pesado, vamos enfrentar mesmo. E esse enfrentamento ele passa a ser celebrado a partir de 1970. Stonewall, né, a revolta de Stonewall acontece em junho, né, de 1969, e a partir de junho, 28 de junho, que foi quando aconteceu, né, de 1970, em Nova York, vira a data do orgulho. E por que orgulho? Porque não havia nada de errado. Não há pecado, não há doença e não há crime. Existe uma coisa muito importante aqui que a gente precisa observar. No hemisfério norte, a homossexualidade ela é criminalizada. Ela era criminalizada na época. Então, a luta lá era também pela descriminalização. Aqui no Brasil e em diversos países do hemisfério sul, a homossexualidade nunca foi criminalizada. Focando no Brasil, né? Aqui que eu acho que é o que interessa para nós, a homossexualidade nunca foi criminalizada. Na Inglaterra, ela era criminalizada. Na França, a Dinamarca. Então, no hemisfério norte, existe, dentro do contexto das paradas gays, uma pegada muito forte de descriminalização, né? Contida aí nesse movimento homossexual, né? Nas paradas. Então, não era só despatologizar, não era só transformar essa imagem, era também um movimento de descriminalização. Aqui no Brasil, as primeiras paradas começam no final da década de 90, 97. E a nossa luta, ela é uma luta contra, ela é uma luta, assim, contra uma perversidade silenciosa. Porque a gente luta contra um machismo, contra uma violência, contra um sexismo que é transplantado para dentro das relações gays também, né? É uma violência silenciosa, mas ela é uma violência também brutal. Então a gente tem aí essas questões todas de violência de gênero, que hoje elas estão muito fortes, mas você imagina isso na época das paradas, das primeiras paradas, né? Então, eu acho que tem essa importância muito grande. Você não tem uma criminalização, mas você tem uma homofobia muito latente no Brasil. A partir dessa primeira parada de 70, né, em Nova York, ela começa a acontecer em outros lugares do mundo. É Londres, e depois ela vai se tornando mais ampla, né? Ela vai para Berlim, ela vai para Paris, ela vai se ampliando. E assim, ela demora um certo tempo para chegar no Brasil. E o que é interessante é que aqui no Brasil ela acaba se desenvolvendo no final dos anos 90, principalmente num contexto assim, meio que pós-AIDS. Então você tem um gancho pós-epidemia de AIDS. Então as coisas estão muito conectadas, sabe? E era tudo muito pequeno. As primeiras paradas no Brasil, elas são paradas de muita coragem. Elas começam em São Paulo, a primeira parada do Brasil, ela começa em São Paulo,
e elas começam a crescer. A partir de São Paulo, Rio de Janeiro, elas se difundem em grandes capitais, depois elas vão para cidades um pouco menores e elas se interiorizam. Eu acho que quando as paradas se interiorizam, na década de 2000, a coisa ganha a ideia de capilaridade, né? Elas vão se tornando pequenas, essas paradas entrando em cidades pequenas, é que a coisa realmente ganha a dimensão que é uma dimensão muito bonita, uma dimensão de transformação. Não interessa se vai ter 20 pessoas na praça, se vai ter 100 pessoas na praça, se vai ter 1 milhão de pessoas na praça. Se tem gente, é porque está tocando. Está tocando aquele conjunto de pessoas que está ali. Alguma importância aquilo vai ter. Porque mobiliza. É a mobilização que eu acho que importa. De se fazer notabilizar de alguma maneira. Aquela causa, aquela mobilização, aquela pauta, né? Essas paradas aqui no Brasil, elas avançaram em muitas questões, né? A questão dos direitos que a gente conseguiu, dos direitos que a gente conquistou. E eu fico me perguntando, assim, a situação das pessoas pretas e das pessoas trans, LGBTQIA+. Então, principalmente hoje, sabe, Dudu? Principalmente hoje. Eu olho para minha trajetória de vida. Eu olho para as conquistas que eu desfruto e para as coisas que eu desfrutei na minha vida. Como uma bicha de classe média e branca. Os acessos que eu sempre tive. Não que a minha vida tenha sido fácil, mas eu tive acessos. E eu reconheço que muita coisa veio dessa luta e dessas paradas que foram empreendidas nas cidades grandes, nas cidades pequenas, pelas pessoas que deram a cara a tapa. E eu me pergunto o seguinte: e se eu fosse uma pessoa preta? E se eu fosse uma pessoa trans? E se eu fosse uma bicha preta, uma bicha trans? Uma pessoa trans? Então eu acho que essas paradas, elas precisam se interiorizar, elas precisam acontecer em cidades pequenas, neste momento específico, principalmente, porque o momento atual, ele tem que ser, a luta tem que ser das pessoas, para as pessoas, pelas pessoas pretas e trans, porque são elas que precisam dessa transformação agora, dos direitos garantidos, dos direitos voltados para que elas aconteçam. O momento tem que ser delas. Não que as coisas estejam às mil maravilhas para as pessoas brancas, porque, né, as questões, a luta é contínua. Mas, pelo amor de Deus, a luta precisa se voltar para essas pessoas. Tem um negócio que me deixa assim incomodado, me deixa engasgado. Cara, tem um tipo de situação, tem um tipo de viado que fala assim que a gente tem que dar o respeito para ser respeitado. Quando eu falo assim que eu tenho que dar o respeito para eu ser respeitado, quando eu falo para você que você não pode ser você mesmo, ao dizer que você tem que dar o respeito para você ser respeitado, eu estou dizendo que você tem que jogar de acordo com as regras do jogo. Então assim, nossa, eu não gosto daqueles viadinhos que vão pra parada gay. Não, pra que ir pra parada? Então assim, eu tenho certeza que muita gente da comunidade gay soltou foguete ao não haver mais parada gay. E tem muita gente que festeja ou festejaria não existir mais parada gay, que acha desnecessário a pessoa ir pra rua. E assim, a grande questão é, isso é puro autoritarismo. A questão do respeito, gente, é um absurdo. Eu não tenho que dar respeito para eu ser respeitado. Porque a partir do momento em que eu nasço, em que eu nasci, eu já mereço ser respeitado. Nós todos,
somos herdeiros de uma tradição iluminista. Por mais que aqui no Brasil essa tradição seja levada de uma maneira meio esculhambada, né, ela seja uma coisa assim bem tresloucada, vamos dizer assim, nós somos herdeiros de uma tradição iluminista. E essa tradição iluminista, ela defende princípios de liberdade. Todo mundo é igual perante a lei. Legalmente, todos somos iguais. Todos somos cidadãos de direito. Então, assim, eu não entendo aonde que essas coisas se encaixam. Eu estou passando por cima do direito do outro, de expressão, de ir e vir, de liberdades individuais. Eu estou querendo anular a existência do outro. Então, o que é isso? Se não puro autoritarismo. Me incomoda a existência do outro porque ele não é igual a mim? Então, ele não é igual a mim. O que é ser igual a mim? O que me incomoda? Ele ser afeminado? É ele participar da parada? É a parada existir porque ela me expõe? Porque ela expõe o meu interior, né? Aquilo que eu nego dentro de mim. Isso me irrita. Porque, para mim, isso é o ápice do autoritarismo. Tem um livro da Marilena Chaui, é um livro que ela publicou em virtude dos 500 anos do Brasil. Ela fala exatamente sobre isso, sobre esse traço autoritarismo, esse traço autoritário, esse traço de autoritarismo que está no nosso DNA, que a gente carrega. E é o que a gente vê quando a gente tem essa experiência aí, desses caras, desses gays, né, dessas bichas que ficam felicíssimas quando a gente tem fim, por exemplo, de uma parada gay. Que é o caso, né, talvez, de alguém que apoia o absurdo, né? Se é que você me entende. Além de uma grande festa, a quinta parada do Orgulho Gay de Varginha buscou discutir os assuntos referentes aos direitos dos homossexuais. O tema deste ano foi Varginha, cidade de braços abertos para a diversidade. Conforme a evolução da parada, conforme a evolução de todas as pessoas que vêm na parada, nós entendemos que a cada ano o preconceito é menor e que a diversidade é maior dentro da cidade de Varginha. Parada Gay significa para mim um movimento de lutar pelos nossos direitos. Eu, em particular, trabalho fora daqui e tudo mais. Essa semana que passou, eu fui mandado embora por eu ser gay. Então teve todo um, sabe? Então estamos aqui hoje lutando pelo direito nosso. Porque do mesmo jeito que um gay pode se beijar na rua, um hétero também pode. Ou vice-versa. Então pra mim é o dia de a gente lutar pelo nosso direito. E assim, o pessoal tem que aceitar, a gente aceitar que uma cidade é uma cidade pequena, respeitada, tal, mas assim, a diversidade tá aí, gente. Bom, meu nome é Paulo André Edilene Ribeiro, eu fui superintendente da Fundação Cultural de 2009 a 2011. Depois, em 2012, eu fui para a Secretaria de Governo. Olha, eu fui procurada pelo Jairinho, que era o presidente do Grupo Gay de Varginha à época. Isso foi em 2010, se não me engano. E ele me falou que estava querendo muito fazer essa parada gay aqui, que era importante para conscientizar, para acabar com a homofobia, né? Conscientização sobre o uso de camisinha, de preservativo e coisa e tal, para acabar com doença, para conscientizar as pessoas que todos são iguais, que não existe diferença, essas coisas todas. Só uma correção, Eduardo, a primeira parada gay de Varginha foi em 2009, não foi em 2010. Foi no primeiro ano que o Eduardo Corujinha entrou como prefeito. E o Mauro ainda estava vivo, participou da primeira parada gay. Então foi em 2009, não em 2010, como eu havia dito. A parada gay representa a união do povo gay, do público gay, a luta contra a homofobia.
E eu acho muito importante fazer isso porque a gente reivindica os nossos direitos perante a sociedade. E aí, houve um problema sério na cidade, porque muitas pessoas não queriam que acontecesse a primeira parada gay aqui. E na época estava tendo aquele problema de gripe, não sei se você lembra, que teve até no mesmo período, vamos dizer, na mesma semana, ia ter show daquela Aline Barros lá no Melão, ia ter um show no VTC, que inclusive o VTC fechado. E aí, na época, a promotoria queria que o pessoal do grupo gay desse máscara e álcool para todo mundo. Ficava totalmente inviável, que ia vir gente de fora, ia o pessoal daqui de Varginha e tal. E aí eu entrei para ajudá-los, né, na organização. Primeiro, a promotora me chamou lá, ela e um policial militar, chamou só eu enquanto superintendente da Fundação Cultural. E falou que se alguém morresse, eu ia ser responsabilizada, que eu ia ser responsabilizada judicialmente, criminalmente pela morte. Se alguém morrer, falou, primeiro que eu não estou organizando a parada gay, quem está organizando é o grupo gay. Agora a Fundação está dando total apoio, e o prefeito também, que o prefeito da época era o Eduardo Corujinha. Quando você entra numa prefeitura, você tem que atender a todos, independente de religião, de orientação sexual, né, de cor da pele, isso não existe. Então, nós vamos ajudar no que for necessário eles a realizar essa parada gay. Inclusive, ainda falei com ela e com o policial. Vai ter o show da Aline Barros, eu não estou vendo ninguém exigir lá no Melão álcool e máscara. Vai ter o show de DJ no VTC, que ainda foi local fechado, eu também não estou vendo ninguém exigir álcool e máscara. E aí, houve uma denúncia, até hoje eu não sei de quem que fez essa denúncia, na ouvidoria do Ministério Público. Aí organizaram uma reunião muito grande lá no fórum, aí tinha juiz, tinha promotor, tinha polícia militar, polícia civil, e lá decidiu que ia fazer a parada gay. A Fundação Cultural iria ajudá-los, né, a organização ia ser por conta nossa e deles, e nós assim o fizemos. Então foi na parte da tarde, lá saiu da frente da concha acústica, colocaram um trio elétrico lá, ia descer até a matriz do Rio Divino Espírito Santo e ia subir a concha acústica. E parava ali, antes da missa das 6 horas, em respeito à missa. Todo mundo concordou com isso e assim foi feito, e foi um espetáculo a parada gay. Na época nós tivemos o ex-prefeito Mauro, que foi lá em cima do trio elétrico, discursou, o prefeito Corujinha foi, inclusive, com a família dele, né? Então nós tivemos total apoio da prefeitura, vários secretários municipais estiveram presentes, e foi um sucesso a parada gay, certo? E depois disso nós fizemos até 2012. Depois eu não sei te falar mais, porque nós saímos da prefeitura, nós perdemos eleições, aí eu não sei te falar como que continuou essa parada. Mas na época era o Jairinho, era o Flávio, o Jairinho era o presidente do grupo gay, o Flávio era o tesoureiro, né? E eles fizeram muito esforço, e o esforço deles foi assim, muito bom. Até na época, eu achei engraçado, que uns policiais perguntou, mas não vai ter promiscuidade na parada gay, não? Olha a mentalidade das pessoas, né? Então as pessoas, ainda existe muito preconceito, infelizmente, né, Eduardo? Então mostrou para eles que não existe nada disso, que realmente foi uma conscientização da população, tanto da população homossexual quanto, aliás, da população LGBT, quanto da população hétero, que mostrou que todos podem conviver. E não existe promiscuidade, não existe prostituição, não existe nada. É uma conscientização, né, das doenças que existem, da homofobia que está muito presente. Inclusive, hoje a gente tem muito disso que a gente está vendo aí, né, infelizmente, né, que nós temos um presidente homofóbico, mais do que declarado. Então, assim, essas paradas gays servem para conscientizar a população. Eu acho de muita valia, infelizmente aqui em Varginha acabou, né? A gente tem várias paradas gays, inclusive de São Paulo, que é a maior, e é um sucesso todos os anos, né? Então nós ajudamos com muito orgulho de ter ajudado e com muito orgulho de poder ter ajudado nessa organização. Dani Monteiro é a atual Miss Gay Varginha e se sente orgulhosa em lutar pela causa LGBT na cidade. Para mim representa um momento de liberdade, representa várias coisas, principalmente amor ao próximo. As pessoas confundem muito liberdade, amor ao próximo. Eu acho o seguinte, as pessoas têm que aprender a conviver
para poder ter um pouco mais de conhecimento, entender o que é ser gay, o que é ser travesti, o que é ser transexual, até mesmo uma transformista. Eu acho importante as pessoas estarem ligados ao movimento do GGV, que é daqui de Varginha. Me sinto em casa sempre. Adoro Varginha, realmente maravilhoso. A gente tem que respeitar a opinião das pessoas, certo? Cada um é livre para decidir, né? A sua vontade, a sua vida. Tem até uma história engraçada, que a minha mãe, a primeira parada, a minha mãe tinha dificuldade de andar. E eu deixei ela com meu pai 1 horinha no restaurante do Mauro e fui pra parada para ajudar a terminar de organizar. Nós almoçamos no restaurante, subindo. Aí, minha mãe na época estava com 80 anos, mais ou menos. Quase 80 anos, que ela faleceu com 86, isso mesmo. E aí, eu falei, olha, eu vou lá e depois eu volto pra cá e tal. Na hora que eu tava lá, eu estava embaixo da concha, com o Corujinha, Karina e os filhos dele. E o pessoal falando lá no trio elétrico. Aí uma que estava lá, não lembro o nome dela, ela até de fora, não era daqui não. Ela falou assim, mas que gracinha, uma senhorinha que veio dar apoio para nós e tal. Como que a senhora chama? Dona Laila. Eu falei, não é possível que a minha mãe, porque a única Laila que tinha em Varginha é minha mãe, que eu saiba, né? E não era ela mesmo, o Maurinho levou ela até lá, ela quis ir lá para dar todo o apoio dela. Então, assim, foi bonito. Lá a hora foi emocionante, o pessoal bateu palmo para ela ficou emocionada, né? Então, assim, então a gente via que tinha muitas pessoas idosas que iam lá, né? O pessoal dava todo apoio. Era muito bonito as paradas, quando tinha as paradas eram muito bonitas. E nunca houve promiscuidade, nunca houve problemas, sempre, como eu já disse, era uma festa de alegria, de dança, todo mundo saía de lá muito alegre, muito realizado. Até uma Miss prestigiou a parada. Para mim, ser Miss Minas Gay tem uma importância muito grande. Hoje em dia ainda tem muito preconceito, mas com o tempo a gente vai conseguir quebrar esse tabu. Dentro desse projeto seu, eu acho muito interessante que a ideia do breve arco-íris, né? Ele coincide, né, com um ponto de virada na história do país. É um breve arco-íris dentro de um contexto pequeno, que é o microcosmos de Varginha, mas que reflete uma virada do cenário mais amplo do país todo. E acabou. Então, quando eu falo dessas questões dos direitos dessas pessoas mais vulneráveis, eu fico pensando exatamente nisso. E aí? E a virada? E se houver uma virada, que essas pessoas podem perder o pouco que elas conquistaram? Como é que fica?